Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje os jornais, pelo menos os brasileiros, estão focando a Argentina, estão focando a surpreendente vitória de Javier Milei,
considerado por muitos um extremista de direita, e agora começam a aparecer correções a essa definição dele como extremista de direita. A Folha já o chama de ultraliberal. Olha, o ultraliberal Javier Milei lidera e direita domina primárias na Argentina. Para os desavisados, ele não foi eleito, essa é apenas uma prévia, são as prévias, não tem efeito legal sobre a eleição. A eleição será em outubro, com o segundo turno para novembro. Então, essa questão da posição, quem é esse homem? Qual é a posição dele? Ultradireitista, a gente vai ver exatamente que não é. Muita gente discute isso. Ele se chama de anarcocapitalista, digamos, um extremista liberal. Extremista liberal. O João Pinheiro da Fonseca discute isso, ele com toda a capacidade de análise dele, discute isso, essa questão, a partir das posições da imprensa, que rotula o presidencial, segundo ele, como extrema-direita, e mais confunde do que informa. Eu ontem falei extrema-direita, são as informações que nos chegaram, mas não é bem assim. Aí ele diz o seguinte, se tem um país cujo povo está justificado em querer varrer o establishment para longe, esse país é a Argentina. São décadas de decadência que tanto a esquerda como a direita só fizeram agravar. Hoje, com a inflação de 115%, juros de 118% e miséria galopante, a escolha por alguém com uma proposta econômica simples, radical e revolucionária e que promete desbancar as elites políticas e tecnocráticas que governaram pelas últimas décadas, fica bem compreensível. É isso que Javier Milei, vencedor das primárias e favorito para a eleição, representa. Ele se define como anarcocapitalista, ou seja, a versão mais radical da defesa. Aí você vai vendo o que ele pensa, né? Da propriedade privada, da autodeterminação individual e da livre iniciativa. Defende dolarização da economia, abertura econômica unilateral e legalização das drogas. Positivamente, não é o retrato, né, não é o traço da direita que a gente conhece. Ele, então, está a gente chega a uma definição que não está nesse leque que estamos acostumados a observar. É um ultraliberal. Agora, ele bagunçou o coreto, né? Como resultado final, está aqui a Folha. Peronistas têm seu pior desempenho na votação, o que orienta a candidatura dos partidos e mercados desabam, né? Peronistas têm seu pior desempenho na votação que orienta candidaturas dos partidos. Mercados desabam. É tudo o que está acontecendo na Argentina. Uma grande confusão, o governo tentando estabilizar as coisas, um governo que fracassado, né? O peronismo está numa situação gravíssima também, e fica claro que a principal razão dessa vitória, dessa figura que alguns jornais classificam de exóticas, candidatura exótica, está no repúdio às velhas
e permanentes lideranças. O Estadão está aqui, ó, na Argentina peso cai e BC sobe juros após radical vencer prévia. É este o quadro da situação argentina, né? Ainda tem muita fumaça, muito pó, a gente não sabe para onde vai, né? O que vai acontecer. O país está à deriva, está realmente à deriva, e o fato de aparecer um candidato exótico, diferente, com propostas ousadas e algumas consideradas psiquiatricamente, não sei se é verdade, que são psiquiatricamente desequilibradas, levam as instituições argentinas ao caos. As pessoas não sabem como reagir, enfim, a Argentina vive um momento muito ruim. Você deve ter visto aqui no Estadão, essa rua é uma rua que já teve uma pista de bicicleta, uma ciclovia, está destruída enquanto o prefeito, mal conservada ou não conservada, e o prefeito anuncia a construção de mais, quantos quilômetros? 300 quilômetros de novas ciclovias. Bom, tem o assunto Bolsonaro está, digamos, parado, vai ser retomado nos seus movimentos essa semana, como movimento de xadrez. Toda análise que você vê na imprensa, ou a maioria, entra em detalhes do que a gente já conhece, aprofunda um ou outro detalhe, a gente vai conhecendo mais profundamente o caso, e eu vou resumir para você uma visão mais... uma visão um pouco mais reta dos acontecimentos, né? Eu estou fazendo uma coisinha para facilitar a compreensão de como, pelo menos, eu vejo a situação. O desgaste do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, no setor político é muito grande. Ele está sofrendo com essa história de relógio, joia, dólar, general amigo, coronel Cid, ele está sofrendo um arranhão gravíssimo em sua imagem, exatamente perto da eleição, né? Exatamente quando se procura verificar que destino, que caminhos ele, detentor de quase metade dos votos brasileiros válidos, que caminhos ele vai tomar. De um outro lado, sob o aspecto jurídico, aí realmente não se sabe o que pode acontecer. Se você me perguntar qual a direção, eu acho que há uma pressão que vem da área política, há uma pressão em alguns setores do judiciário também, para que ele seja punido. Eu não sei qual o nível da punição. Mas as ligações dele pessoais com os fatos, e a legislação brasileira exige um elo, uma ligação com os fatos, né? Uma culpa cabal, isso, por enquanto, não tem. Me desculpem os petistas, por enquanto, não tem. Eu estou falando sobre o aspecto jurídico, não moral, não ético. Se você faz uma análise moral, se você faz uma análise que não é aquela jurídica, cheia de mas, porém, contudo, todavia, artigo tal, artigo outro, se você faz essa análise, realmente ele está em maus lençóis. Juridicamente, neste momento, não. Neste momento, não se conseguiu
uma prova cabal do envolvimento dele, embora fique por ali. E aí o Estadão, aproveitando isso que eu estou falando, o Estadão, no seu editorial, principal editorial de hoje, que chama Abusos Favorecem a Impunidade, aí ele lembra os erros, supostos erros da Lava Jato, né, e faz um editorial baseado nisto, nesta linha fina que eu vou ler aqui, né? É uma ementa desse editorial. Olha aí, para evitar nulidades como na Lava Jato, devem ser respeitadas as regras de competências sem ampliar as hipóteses de conexão. Moraes não é juiz universal dos casos envolvendo o Bolsonaro. Deu para entender, né? O Estadão recomenda, no seu principal editorial, que a lei seja integral, totalmente respeitada. Não tem puxadinho. De vez em quando, um desses juristas, e aí está o exemplo do Dr. Moraes, faz um puxadinho legal para tentar resolver um impedimento que aparece. Uma pedra na estrada, aí se faz um puxadinho. Lá na frente, esse puxadinho vai ser anotado pela defesa, que pode derrubar todo o processo. Então, você, o STF, a quem couber o julgamento, análises, tudo isso, né, investigações, tem que agir estritamente dentro da letra da lei. Não tem puxadinho legal. Eu vou ler o começo aqui do editorial. Diante da gravidade das suspeitas envolvendo Jair Bolsonaro, no caso das vendas das joias, é preciso advertir que as instituições, Polícia, Ministério Público e Judiciário, devem atuar estritamente dentro da lei. Não basta gerar escândalo, não basta suscitar indignação. É preciso investigar seriamente, apurar as correspondentes responsabilidades e punir quem deve ser punido. E para tudo que isso ocorra, a lei tem de ser seguida. Viu? Quer dizer, isso é o que te coloquei antes de ler esse editorial, que é o que eu penso também, né? Por experiência, né? Quilômetros, anos de experiência, né? E repetições de impunidade por causa de detalhes como esse, na ânsia, né? de punir, na ânsia de satisfazer a fome, a sede de sangue da população. Então, avança-se de maneira irregular ou, digamos, se é que existe, semi-regular, fazendo puxadinhos legais que acabam em catástrofes jurídicas e políticas. Então, é preciso tomar cuidado com isso, e a gente vê uma tentação, né, um imã atraindo essa gente, porque neste momento o ambiente que cerca toda essa história é um ambiente que busca punir o ex-presidente Bolsonaro, juntando tudo o que ele fez, tudo o que ele representou, tudo o que ele falou, né? Junta a figura, fica em julgamento a figura Bolsonaro, controvertida, e não o estrito cumprimento da lei. Esse é o cuidado que há e tem que ser tomado. Bom, aí aconteceu o inesperado. A única figura que vinha se equilibrando entre situação e oposição, o Lula estava marretando o presidente do Banco Central, você viu que agora ele deu uma calada,
que vinha de vez em quando avançando o sinal vermelho, etc, etc, parou de falar, né? E o Haddad, que era a única figura aparentemente equilibrada nessa coisa e vinha andando sobre a corda bamba, mas contemporizando aqui e ali, dando a oportunidade de recuos e tal, de repente ele tropicou e caiu feio. Quer ver? Lira cancela a reunião após falas de Haddad. A relação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou estremecida ontem após críticas do ministro, aí é entre aspas, ao poder muito grande da Câmara dos Deputados frente ao governo federal e ao Senado. Em entrevista ao programa Reconversa, Haddad disse que as negociações com os deputados não estão fáceis e que há, palavras dele, uma espécie de parlamentarismo sem primeiro-ministro no país. Após as declarações, Lira, que foi às redes sociais reclamar, palavras do Lira, das manifestações enviesadas, como ele chamou, né, as manifestações do Haddad, Lira cancelou reunião com a Fazenda sobre o novo marco fiscal. Haddad deixou seu gabinete para se explicar à imprensa. É o problema, vai ser duro explicar. E ele explica bem, né? Ele é um professor, ele tem habilidade vocabular, mas aí pisou na bola mesmo. Pisou na bola feio, né? O Haddad aí perdeu um pedaço da sua... um pedaço... E, claro que ele vai recuperar, mas perdeu um pedaço importante da credibilidade que ele precisa agora, que ele estava uma espécie de algodão entre os cristais e tal, era visto como uma figura, né? Aquela história, a comparação é grotesca, do policial ruim, né? Que no interrogatório aperta e ameaça o interrogado, e o policial bom que protege e tal, ele era o policial bom da história. O exemplo é meio besta, mas é isso mesmo. E ele perde essa condição, ficou... olha, o Estadão deu aqui em cima também, tá vendo? Ó. Declaração de Haddad causa mal-estar na Câmara e Lira cancela a reunião. Eu não sei não. Eu acho que se você entrar no mérito do que ele disse, você pode até... Tem gente que dá razão pro Haddad. Agora, isso é mérito do Lira, do conjunto que ele conseguiu armar. É honesto, é correto, tem bons objetivos, é uma outra história. Mas ele conseguiu armar dentro do sistema democrático, até com as fraquezas desse sistema, ele consegue montar uma coisa, né, chamada Centrão, que cria uma força invejável para o Executivo e Judiciário. Então, você não vai pedir para o Lira que ele refreie a sua força. Não, põe o pé no breque, dá um jeitinho de você procurar... Aí, nesse momento, o Lira olha até para si mesmo e diz, eu estou sendo condenado por ser politicamente eficiente. E o Lira
o Lira tem, né, tem sido um amigo do governo, mantendo as suas posições, mantendo os desejos do Centrão, mantendo os seus objetivos. Ele tem atendido às votações do governo, ele tem sido, tanto quanto pode, solícito aos reclamos de Lula. Tem uma parte que ele não cede, mas ele tem sido. Você não pode dizer que ele é um grande opositor e tal. É uma coisa. Então, estamos eu não diria num mato sem cachorro, mas você viu que prejudicou o andamento de todos prejudicou o andamento de todos os andamentos que o Planalto tanto quer que funcionem. Deixa eu pegar aqui o relatório da CNN, o boletinzinho, para mostrar algumas coisas que vão acontecer esta semana. Olha aí. As principais comissões investigativas do Congresso terão depoimentos importantes nesta terça-feira. Olha aí, como o de João Pedro Stedley, líder do MST, do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e de um fotógrafo que cobriu as invasões às sedes dos três poderes no 8 de janeiro. Stedley será ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST na Câmara para prestar esclarecimentos sobre as recentes invasões de terra e ocupações promovidas pelo grupo. Deve contar também como foi a viagem que ele fez no avião presidencial. Já Salles, que foi ministro do Meio Ambiente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai depor na CPI das ONGs no Senado. Na CPMI do 8 de janeiro, quem depõe é o fotógrafo Adriano Machado, que trabalhou na cobertura das invasões às sedes dos três poderes, enquanto o pessoal quebrava e tal, ele fotografava, tem toda uma história, ele devia fotografar, não devia, mas é uma testemunha importante. Essa que é a testemunha ocular da história. Operação em Guarujá, Operação Escudo, realizada pela Polícia Militar, tem sido avaliada como bem-sucedida pelo governo estadual. Depende de que lado você está. Mas os relatos de moradores que residem e trabalham nas comunidades divergem dessa perspectiva. Diversas habitações foram abandonadas e os que não têm para onde ir relatam se sentirem presos dentro das próprias casas. Aí, né, essa miséria e o avanço do narcotráfico em todo o país, por caminhos muitas vezes diferentes e objetivos iguais. No Equador, mataram mais um político, né, em véspera de eleição, morto no Equador, e pelo narcotráfico. Né? O narcotráfico vai e acaba, esse que é o medo, transformando de maneira sibilina, né? Acaba transformando esses estados, procurando transformar no que a gente chama de narco-estados, né? Estados que têm uma capa de, às vezes, democracia, uma capa de governo, mas, no fundo, privilegiam e são conduzidos, orientados pelo narcotráfico. O ex-presidente Donald Trump e mais 18 pessoas foram acusadas formalmente na segunda-feira por um grande júri de Atlanta por tentativa de manipulação na eleição presidencial de 2020 na Geórgia. A acusação é o quarto processo criminal que Trump enfrenta. Trump e outros 18 se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente
o resultado de acordo com a acusação. Essa é uma acusação da acusação. As questões foram apresentadas em uma investigação liderada por Fani Willis, promotora distrital do condado de Fulton, e cobrem alguns dos esforços mais flagrantes dos aliados do ex-presidente para mudar as eleições de 2020. Lembra, né? Invasão do Congresso americano, falas do Trump, né? Ele continua candidato e continua com possibilidade de ser eleito. O pior, a eleição não tem nada com a prisão. De repente ele pode governar da prisão. Nos Estados Unidos, isso é possível. Legalmente ele ser condenado e pronto. Como é a legislação americana. Olha aqui, isso é importante. A quarta turma do STJ deve retomar hoje o julgamento sobre a possibilidade de as filhas do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra indenizarem familiares de um jornalista morto após torturas sofridas durante a ditadura militar brasileira. Olha, os militares estão aí postos à prova, suas paciências postos à prova de novo, com envolvimento de pai, filho, general, tenente-coronel e tal. A gente fica procurando um momento para abordar esse tipo de assunto legalmente, mas não existe, né? Querem abordar e vai ser abordado. Agora tem uma anistia aí, gente, tem uma anistia votada para os dois lados, não se esqueça disso. Tem uma anistia. Anistia é um processo de esquecimento. Eu acho que o Brilhante Ustra pode ter sido o que o acusa, eu não sei, eu não conheço os processos, eu prefiro. Ele é acusado por uns, defendido por outros, etc., etc., mas existe uma lei de anistia. Aí tem mortes de lado a lado e torturas de lado a lado. A guerrilha tem também uma conta a acertar com parte da sociedade brasileira que ela vitimizou. Não vem com essa história de que, em nome da Revolução Comunista, pode vitimizar e tal. Não me venha com essa história. Aliás, para dizer a verdade, no fundo, eu acho que todo mundo, todos os envolvidos, deveriam ser julgados. Todos os envolvidos. Agora é tarde, já tem anistia e pronto. Olha aí a charge, sem querer ser inconveniente. Tudo jóia, presidente. CEO da Eletrobras renuncia um ano após a privatização. Wilson Ferreira Júnior deixou o comando da empresa. Foi uma surpresa para o mercado. A Miriam Leitão diz: acordo Mercosul e União Europeia fica mais distante. Eu acho que nunca ficou perto. Eloá foi a 10ª criança morta a bala no Rio somente este ano. Até quando, senhores? Até quando Polícia do Rio de Janeiro? Até quando Justiça do Rio de Janeiro? Até quando STF, que proíbe incursões da polícia nas comunidades? Até quando? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Câmeras de PMs ajudam a condenar criminosos. Falta de alerta e água agrava a tragédia, aquela tragédia no Havaí, nos Estados Unidos, que torrou grande parte de uma cidade.
caos no superlotado Santos Dumont. Fazem um remanejamento e, na verdade, não foi o remanejamento que causou esse caos, e sim problemas climáticos. A chuva de ontem restringiu as operações, que teve 90 voos cancelados. É pequenininho o aeroporto e aí acontece isso. Argentina e tal. Então hoje grandes emoções estão reservadas para quem gosta de acompanhar a política e tal. E nessa questão como é que vão ficar os nossos impostos, das reformas e tal, tem que tomar cuidado com os números. Tira o número daqui, isenta ali, 5 bi aqui e tal, e de repente está a Dilma ressuscitada, né, com sua economia criativa. Bom, vamos lá com os nomes de quem tomou café com a gente. Adeniro Silva, Salete Ramos, Miraclene Paula, Dalva Clóvis, Cide Abreu, Sônia Maria, Jesus Sena, Demiaro Moreira, Fernando Garrido, Renato Passos, Henri Ribeiro, Márcio Roberto, Tânia Jimenez, Rosane Manica, Maria Cristina de Volta Redonda, Vera Maria de São Lourenço do Sul, Brás Granato de Itanhandu, Maranhão, e Geni Pereira de Joinville. Pessoal, Deus proteja o Brasil. Até amanhã.